A catequese sobre os sacramentos começa com uma ideia muito simples e ao mesmo tempo muito profunda. Deus quer chegar ao homem. Deus está acima, como na imagem desenhada, e o homem está abaixo. Entre Deus e o homem existe uma distância que o próprio homem sozinho não consegue vencer. Essa distância não é apenas uma distância de lugar, mas uma distância de natureza, de santidade, de vida e de graça. Deus é eterno, invisível, infinito, santo, imutável e absolutamente perfeito. O homem é criatura, é corporal, é limitado, é ferido pelo pecado e precisa ser elevado por Deus para participar da vida divina. Por isso, se Deus não viesse ao encontro do homem, o homem não poderia, por suas próprias forças, alcançar a vida sobrenatural. A imagem que o padre desenhou, o padre Raul Regula, do Instituto Bom Pastor de Belém, expressa muito bem essa doutrina. Deus está em cima e o homem está embaixo. E entre Deus e o homem descem várias linhas, como canais, caminhos ou instrumentos. Essas linhas representam os sacramentos. Elas mostram que Deus não fica fechado em si mesmo, distante e inacessível, mas comunica sua graça por meios concretos, visíveis e determinados. A graça vem de Deus, mas chega ao homem por instrumentos. Esses instrumentos são os sacramentos. Cada sacramento é um meio querido por Cristo para tocar a alma humana, purificá-la, alimentá-la, fortalecê-la, perdoá-la, consagrá-la ou prepará-la para a vida eterna. Essa imagem também ajuda a entender que os sacramentos não são, antes de tudo, uma tentativa do homem de subir até Deus. Eles são, antes de tudo, uma iniciativa de Deus que desce até o homem. O homem não inventa os sacramentos. O homem não cria a graça. O homem não determina por conta própria os caminhos da salvação. Deus é quem institui, Deus é quem age, Deus é quem dá, Deus é quem santifica. O homem recebe, coopera, crê, se dispõe e responde. Por isso, a doutrina sacramental começa pela humildade. Nós não dominamos Deus, nós recebemos aquilo que Deus quis nos dar. A palavra sacramento vem do latim sacramentum. Nas anotações que foram feitas, foi dito que sacramento significa mistério em latim. Essa ideia está correta dentro da linguagem cristã antiga, porque sacramento foi usado na igreja latina para traduzir e expressar o mysterion, isto é, o mistério sagrado revelado por Deus. Mistério aqui não significa uma coisa confusa, obscura ou irracional. Mistério significa uma realidade divina que supera a inteligência humana, mas que Deus revelou e comunica aos homens. O sacramento é mistério porque nele uma coisa visível esconde e comunica uma realidade invisível. A aparência é simples, mas a ação é divina. Vemos água, mas Deus purifica a alma. Vemos óleo, mas Deus fortalece e consagra. Vemos pão e vinho, mas Deus dá consagração. Está ali nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vemos o sacerdote pronunciar palavras, mas é Cristo quem perdoa, consagra, alimenta e santifica. Os padres da igreja desenvolveram essa palavra e essa realidade porque perceberam que a fé cristã é profundamente sacramental. Deus, desde o princípio, quis falar ao homem por sinais. Isso a patrística deixou muito claro. Os padres da igreja já entendiam muito bem isso. No Antigo Testamento, Deus usou sinais, figuras, alianças, sacrifícios, unções, purificações, maná, sangue do cordeiro, água da rocha, travessia do mar vermelho e muitos outros elementos visíveis para preparar o povo para a realidade maiores. No Novo Testamento, essas figuras encontram sua plenitude em Cristo. Cristo não apenas fala de Deus, ele é Deus visível entre os homens. Cristo é o grande sinal do Pai, pois quem vê o Filho vê o Pai. E os sacramentos continuam na igreja essa lógica da encarnação. Deus invisível se comunica por meios visíveis. Por isso, a primeira definição anotada na aula do padre é fundamental. O sacramento é sinal sensível de algo sagrado. Ele é sinal porque aponta para uma realidade maior. Ele é sensível porque pode ser percebido pelos sentidos. Nós vemos, ouvimos, tocamos e recebemos sinais sacramentais. No batismo, vemos a água e ouvimos as palavras. Na crisma, vemos a unção e a imposição da mão. Na Eucaristia,
Vemos as espécies de pão e vinho, ouvimos as palavras da consagração e recebemos o corpo de Cristo. Na confissão, ouvimos a acusação dos pecados e a absolvição. No matrimônio, ouvimos o consentimento dos esposos. Na ordem, vemos a imposição das mãos e ouvimos a oração consecratória. Na extrema unção, vemos o óleo e ouvimos a oração da igreja. Tudo isso é sensível porque Deus fala ao homem inteiro, alma e corpo. São Tomás de Aquino explica que convinha que a graça invisível fosse comunicada ao homem por sinais visíveis, porque o homem conhece partindo das coisas sensíveis e é conduzido por elas às realidades espirituais. Terceira parte da Suma Teológica, questão 60. Essa afirmação é muito importante. Deus não nos trata como anjos, porque não somos anjos. Nós somos alma e corpo. Temos inteligência espiritual, mas conhecemos por meio dos sentidos. Por isso, Deus, em sua sabedoria, quis dar a graça por meio de sinais que o homem pudesse ver, ouvir e tocar. Essa é uma misericórdia divina. Deus se adapta à nossa condição. Ele não despreza a matéria, mas a assume como instrumento. Essa doutrina combate uma tentação muito comum. Imaginar que o espiritual é sempre contrário ao material. Para a fé católica, a matéria não é má. O corpo não é desprezível. A água, o óleo, o pão, o vinho, as palavras, os gestos e os sinais não são obstáculos à vida espiritual. Pelo contrário, quando Deus quer e Ele quis, se tornam instrumentos da graça. Isso está profundamente ligado ao mistério da encarnação. O Filho Eterno de Deus assumiu uma verdadeira natureza humana. O Verbo se fez carne, o invisível tornou-se visível, o Eterno entrou no tempo, o Criador assumiu uma humanidade criada. Por isso, depois da encarnação, não podemos desprezar os sinais visíveis. Deus quis tocar o homem por meio da humanidade de Cristo, e Cristo continua tocando o homem por meio dos sacramentos da Santa Igreja, instituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O Catecismo de São Pio X define o sacramento como um sinal sensível e eficaz da graça, instituído pelo próprio Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Essa definição é muito completa. O sacramento é sinal, porque significa uma realidade sagrada. É sensível, porque pode ser percebida pelos sentidos. Repetindo o que já foi falado, é eficaz porque não apenas representa a graça, mas a produz como um instrumento de Cristo. Foi instituído por Jesus Cristo, porque a igreja não cria sacramentos por conta própria e tem como finalidade santificar as almas, porque o objetivo último do sacramento é comunicar a vida divina ao homem. A palavra eficaz é uma das mais importantes aqui. O sacramento não é apenas um símbolo vazio, não é apenas uma lembrança, não é apenas uma cerimônia bonita, não é apenas uma representação pedagógica. Ele é um sinal que realiza aquilo que significa. Por isso, a segunda definição anotada é ainda mais precisa. O sacramento é sinal visível que realiza e produz uma graça invisível. Essa frase une o exterior e o interior. O sinal é visível, mas a graça é invisível. O gesto toca o corpo, mas a graça toca a alma. A palavra é ouvida pelos ouvidos, mas a alma é atingida por Deus. A matéria está diante dos olhos, mas a realidade produzida está na profundidade espiritual da pessoa. Por isso, nas suas anotações, aparece a frase: através desse sinal, algo será realizado, produzido e significado. Essa é a chave. O sacramento significa e realiza. Ele mostra e comunica. Ele aponta e produz. Ele anuncia e efetua. No batismo, a água significa purificação, e Deus purifica a alma. Na confissão, a absolvição significa perdão, e Deus perdoa. Na Eucaristia, as palavras da consagração significam a presença sacramental de Cristo e realizam aquilo que significam. Na Crisma, a unção significa força espiritual e Deus fortalece. Na extrema unção, o óleo significa cura, consolo e força, e Deus conforta a alma do enfermo. Aqui aparece uma diferença fundamental entre um sinal comum e um sacramento. Uma placa na estrada indica uma direção, mas não leva a pessoa sozinha ao destino. Uma aliança de casamento significa um vínculo, mas o metal da aliança não causa a graça sacramental. Uma bandeira representa um país, mas não contém em si a realidade política daquele país.
O sacramento, porém, é diferente. Ele não é apenas sinal convencional, ele é esse sinal eficaz porque Cristo vinculou a ele a comunicação da graça. A água batismal, quando usada com a forma correta pelo ministro com a intenção de fazer o que a igreja faz, torna-se instrumento real da regeneração espiritual. Por isso, todo sacramento tem matéria e forma. Essa questão é essencial. Todo sacramento tem matéria e forma. A matéria é o elemento sensível usado no sacramento. A forma são as palavras que determinam o sentido daquele gesto. No batismo, a matéria é a água e a forma são as palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A água sozinha não é sacramento completo. As palavras sozinhas, sem a aplicação da água, também não realizam o batismo. O sacramento é o gesto completo, isto é, matéria e forma unidas segundo a instituição de Cristo. São Tomás explica que, assim como nas coisas naturais, a matéria é determinada pela forma. Também nos sacramentos, a matéria recebe sua determinação pelas palavras sacramentais. Terceira parte da Suma, questão 60. A água pode servir para beber, lavar ou refrescar, por exemplo, mas quando é usada no batismo com as palavras da forma batismal, torna-se matéria sacramental. O pão pode alimentar naturalmente, mas na missa, quando consagrado pelo sacerdote, validamente ordenado, torna-se o corpo de Cristo. O vinho pode ser uma bebida comum, mas consagrado validamente, torna-se o sangue de Cristo. A forma dá o sentido sacramental ao sinal. Isso explica por que a Igreja cuida tanto da matéria e da forma dos sacramentos. Não se pode mudar a essência do sacramento conforme a criatividade de cada pessoa. Ninguém pode substituir livremente a água do batismo por outro líquido qualquer, por exemplo. Isso não existe. Ninguém pode consagrar validamente a Eucaristia usando qualquer alimento ou bebida. Ninguém pode modificar substancialmente as palavras essenciais do sacramento. A Igreja pode organizar ritos, cerimônias, disciplinas e modos pastorais, mas não pode mudar a substância daquilo que Cristo instituiu. A Igreja é guardiã, não proprietária arbitrária dos sacramentos. No batismo, a matéria é a água, e isso tem uma riqueza bíblica enorme. Desde o Antigo Testamento, a água aparece como sinal de vida, purificação, passagem, salvação. No início da criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No dilúvio, a água marcou o juízo sobre o pecado e o recomeço da humanidade com Noé. Na travessia do Mar Vermelho, o povo passou pela água e foi libertado da escravidão do Egito. No Jordão, Israel entrou na terra prometida. Naamã, um sírio, foi purificado de sua lepra ao mergulhar no Jordão. Todas essas imagens preparavam a realidade maior do batismo cristão. São Paulo, por exemplo, interpreta a travessia do Mar Vermelho como uma figura batismal. O povo, passando pelas águas, foi libertado da escravidão do faraó. No batismo, a alma passa pela água e é libertada da escravidão do pecado. A antiga escravidão era política e histórica. A nova escravidão é espiritual. O antigo inimigo era o faraó. O inimigo mais profundo é o pecado e o demônio. A antiga passagem conduziu Israel para a liberdade da aliança. O batismo conduz a alma para a liberdade dos filhos de Deus. Assim, o Antigo Testamento já desenhava por figuras aquilo que Cristo realizaria plenamente. O Novo Testamento manifesta de modo claro a instituição e a necessidade do batismo. Nosso Senhor diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3. Esse versículo mostra que a água visível e o Espírito invisível estão unidos no nascimento espiritual. Não é apenas água material, não é apenas emoção religiosa. É água e Espírito, é sinal e graça, é matéria e ação divina. Por isso o batismo não é mera cerimônia de apresentação da criança à comunidade. É regeneração, é nascimento sobrenatural, é entrada na vida de Cristo, é porta dos sacramentos. O Catecismo de Trento, continuando, insiste que os sacramentos da nova lei não apenas significam a graça, mas a contêm e a conferem àqueles que não põem obstáculo. Essa expressão é muito importante. Aqueles que não põem obstáculo. O sacramento tem eficácia objetiva, porque Cristo age nele.
mas o fruto do sacramento pode ser impedido pela má disposição de quem o recebe. Isso é o ponto mais importante. Isso não transforma o sacramento em mera experiência subjetiva. O sacramento continua sendo dom objetivo, mas para recebê-lo frutuosamente é preciso fé, reverência e disposição interior. Essa doutrina é conhecida como ex opere operato. Quer dizer que o sacramento age pela própria ação sacramental realizada porque sua eficácia vem de Cristo e não da santidade pessoal do ministro. Se o ministro é indigno, por exemplo, mas celebra validamente, o sacramento é válido, porque Cristo é o agente principal. Isso é uma grande consolação para os fiéis. O fiel não precisa ficar angustiado perguntando se o padre era suficientemente santo para que o sacramento funcionasse, por exemplo. A graça não depende da perfeição moral do ministro. Depende de Cristo, que instituiu o sacramento e age por meio dele. Foi Cristo quem instituiu todos os sacramentos. Ao mesmo tempo, essa doutrina não significa que a disposição interior não importa. Ela importa muito. Na confissão, por exemplo, se não há arrependimento, a pessoa coloca obstáculo ao perdão. Na Eucaristia, se alguém comunga conscientemente em pecado mortal, recebe sacrilegamente e não frutuosamente. No matrimônio, se falta verdadeiro consentimento, não há vínculo válido. Na crisma, a pessoa pode receber o caráter, mas não colher plenamente os frutos se estiver fechada a graça. Portanto, é preciso distinguir a eficácia objetiva do sacramento e a frutuosidade subjetiva da recepção. Essa distinção ajuda a evitar dois erros. O primeiro erro é pensar que tudo depende do sentimento da pessoa. Se ela sentiu algo, o sacramento teria sido válido. Se não sentiu nada, não foi válido. Isso é falso. O sacramento não depende da emoção. O batismo de uma criança é verdadeiro mesmo que ela não tenha consciência atual. A absolvição é real, mesmo que a pessoa não sinta uma grande comoção na hora, desde que haja arrependimento verdadeiro. A Eucaristia é Cristo, mesmo quando os sentidos percebem apenas pão. O segundo erro é pensar que basta receber exteriormente sem conversão interior. Isso também é falso. O sacramento pede fé e disposição. Por isso, é muito importante. Para que haja sacramento válido, são necessários matéria correta, forma correta, ministro apto e intenção de fazer o que a igreja faz. O ministro não precisa compreender perfeitamente todos os mistérios teológicos envolvidos, mas precisa querer realizar o rito sacramental como a igreja o realiza. Se alguém simula o sacramento por brincadeira, teatro ou fraude, sem intenção sacramental, não há sacramento. O rito exterior, sem intenção mínima de fazer o que a igreja faz, torna-se aparência vazia. Também é importante a intenção de quem recebe, quando se trata de adulto ou de sacramentos que exigem ato pessoal. Uma criança batizada recebe validamente o batismo pela fé da igreja, dos pais e padrinhos, sem intenção atual própria. Mas um adulto que recebe o batismo deve querer recebê-lo e converter-se. Na confissão, o penitente deve querer abandonar o pecado. No matrimônio, os esposos devem consentir livremente. Na ordem, o candidato deve receber validamente aquilo que a igreja confere. A graça é dom, mas o homem não deve fechar a alma ao dom. Agora é preciso entender as três expressões latinas que estavam na primeira imagem. Sacramentum tantum, res et sacramentum in res tantum. Elas ajudam a enxergar a estrutura interna do sacramento. Sacramentum tantum significa o sacramento apenas, isto é, o sinal exterior enquanto sinal. É o gesto visível, composto de matéria e forma. No batismo, é a água sendo aplicada com as palavras batismalmente prescritas. Na Eucaristia, são as espécies de pão e vinho com as palavras da consagração. Na crisma, é a unção com o crisma e as palavras próprias. Esse é o nível do sinal sensível. Res et sacramentum significa realidade e sacramento. É algo que já é realidade produzida pelo sacramento, mas que ainda funciona como um sinal de outra realidade maior. Por exemplo, no batismo, na crisma e na ordem, isso aparece de modo claro no caráter sacramental.
O caráter é uma marca espiritual permanente na pessoa depois que recebe o sacramento. Ele é a realidade porque fica impresso na alma, mas também é sinal, porque ordena a pessoa para o culto divino, para a vida cristã ou para o ministério sagrado. Por isso o caráter é chamado realidade e sacramento. Ele é feito real, mas ainda está ordenado a outra realidade, que é a graça e a união com Deus. O terceiro, res tanto, significa realidade apenas. É a realidade última, o fruto espiritual final ao qual o sacramento se ordena. Nas anotações que fizemos, essa realidade foi identificada como a graça santificante e isso é muito forte. O sinal exterior é necessário porque Cristo quis a graça ligada ao sinal sacramental. Ponto final. O caráter é importante. Foi impresso depois do sacramento, porque marca a alma de modo permanente em alguns sacramentos. Mas o fim último é a graça, isto é, a vida divina da alma. Na alma, o sacramento existe para que o homem seja santificado, unido a Cristo e preparado para a vida eterna. Essa distinção mostra que não devemos reduzir o sacramento à cerimônia externa. A cerimônia externa é necessária, mas está ordenada a graça interior. A água do batismo toca o corpo, mas o objetivo é purificar a alma. A absolvição é ouvida pelos ouvidos, mas o objetivo é ressuscitar espiritualmente o pecador. A unção toca a fronte ou as mãos, mas o objetivo é fortalecer a alma. A comunhão é recebida corporalmente, mas o objetivo é unir a alma a Cristo. O sacramento começa no sinal, mas termina na vida divina. Nos sacramentos que imprimem caráter, essa doutrina é ainda mais clara. Batismo, crisma e ordem imprimem caráter, e por isso não se repetem. Uma pessoa batizada nunca precisa ser batizada de novo, porque o caráter batismal permanece. Se ela perde a graça santificante pelo pecado mortal, perde a vida da graça, mas não perde o caráter. Por isso, ela pode recuperar a graça pela confissão. Isso, inclusive, foi um grande debate entre os grandes concílios da Igreja Católica nos últimos séculos. A crisma permanece, não se repete, porque imprime caráter de fortalecimento e testemunho. A ordem também não se repete no mesmo grau, porque configura permanentemente o ministro a Cristo para o serviço sagrado. Esse ponto explica uma frase que foi explicado pelo padre Raul Regula, do Instituto Bom Pastor, aqui em Belém. É por conta desse caráter que ele pode recuperar a graça. O batizado que cai em pecado mortal não se torna simplesmente igual a alguém nunca batizado. Ele perdeu a graça, mas continua marcado com caráter. Essa marca o vincula a Cristo e à Igreja de modo permanente. Por isso, a confissão não cria o novo batismo, mas restaura a graça perdida. O caráter permanece como fundamento para a recuperação da vida sobrenatural. Isso mostra a misericórdia de Deus. Em última análise, Deus marca a alma de modo permanente e abre caminho para que a graça seja recuperada quando perdida. A Eucaristia merece atenção especial porque nela a estrutura sacramental atinge uma profundidade única. Consagra pão e vinho. Uma vez que o padre acabou, o sinal não acaba. A presença real de Cristo continua mesmo depois da consagração. Essa observação é importante. Na maioria dos sacramentos, o sinal sacramental é transitório. O batismo acontece e o rito termina. O caráter foi impresso. A confissão acontece e a absolvição termina. A unção acontece e o gesto termina. Mas na Eucaristia, depois da consagração, enquanto permanecem as espécies de pão e vinho, permanece a presença real de Cristo. Por isso, a Eucaristia pode ser adorada, reservada no sacrário, exposta e levada aos enfermos. O Catecismo de Trento ensina que depois da consagração estão presentes na verdadeira Eucaristia, real e substancialmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que a Eucaristia não é apenas um símbolo da presença de Cristo, não é apenas uma lembrança da última ceia, uma recordação, um memorial, não é apenas um alimento espiritual no sentido figurado. Ela contém o próprio Cristo. Todos os sacramentos dão graça, mas a Eucaristia contém o autor da graça. Todos os sacramentos vêm de Cristo, mas a Eucaristia é Cristo, presente sacramentalmente. Por isso, quando o sacerdote termina a consagração, o sinal não desaparece.
As espécies permanecem. Aos olhos parece pão, ao paladar parece pão, ao tato tem aparência de pão, mas a substância já não é pão, é o corpo de Cristo. O vinho, depois da consagração, conserva as aparências de vinho, mas sua substância já não é vinho, é o sangue de Cristo. Essa mudança se chama transubstanciação. A palavra é técnica, mas a ideia central é clara. Muda a substância, permanecem as espécies sensíveis. Por isso a fé católica adora a Eucaristia. A Eucaristia foi prefigurada no Antigo Testamento de muitos modos, assim como todos os sacramentos. O maná no deserto alimentou o povo de Israel durante a caminhada para a terra prometida. A água da rocha sustentou o povo no caminho. O pão e o vinho oferecidos por Melquisedeque aparecem como figura do sacrifício eucarístico. O cordeiro pascal, cujo sangue marcou as portas dos israelitas e cuja carne foi comida na noite da libertação, aponta para Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Tudo isso preparava o povo para o pão vivo descido do céu. No Novo Testamento, Cristo diz: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. João capítulo 6. Essa passagem mostra que a Eucaristia está ligada à vida. O homem precisa de alimento natural para a vida do corpo. A alma precisa de Cristo para a vida sobrenatural. Assim como não basta nascer para viver naturalmente, porque é preciso alimentar-se, também não basta nascer espiritualmente pelo batismo. É preciso alimentar-se da Eucaristia. A Eucaristia é o alimento dos que vivem em graça. Ela aumenta a caridade, fortalece contra o pecado, une mais profundamente a Cristo e a Igreja, apaga os pecados veniais e antecipa a vida eterna. E isso realmente funciona. Isso é uma realidade. Por isso, ela é o centro da vida cristã. A confissão, por sua vez, mostra a misericórdia de Cristo diante da fraqueza do homem. O batismo purifica completamente, mas o cristão pode cair depois do batismo. Deus, sabendo da nossa fragilidade, instituiu um sacramento para a recuperação da graça perdida. Cristo deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados quando disse: aqueles a quem perdoardes os pecados, serdes-ão perdoados. João capítulo 20. Esse versículo é decisivo. O perdão sacramental não é invenção humana. A igreja não tomou para si um poder que Cristo não deu. Cristo realmente confiou à igreja o ministério da reconciliação. No Antigo Testamento já havia sinais de confissão. Muitas coisas no Novo Testamento já estavam prefiguradas no Antigo Testamento. Havia expiação e retorno a Deus. O povo oferecia sacrifícios pelos pecados. Os profetas chamavam a conversão. Davi, depois de seu pecado, reconheceu sua culpa diante de Deus. O salmo penitencial mostra a alma que pede purificação. Mas esses ritos e súplicas preparavam algo maior: o perdão conquistado pelo sangue de Cristo e aplicado sacramentalmente pela igreja. Na confissão, o sacerdote é instrumento. Ele escuta, julga, orienta e absolve. Mas quem perdoa é Cristo. O confessionário é, por isso, tribunal de misericórdia e lugar de ressurreição espiritual. A crisma ou confirmação também possui raízes. No Antigo Testamento, reis, sacerdotes e profetas eram ungidos. A unção significava eleição, consagração, missão e força vinda de Deus. Davi foi ungido e recebeu uma missão. Os sacerdotes eram ungidos para o culto. Os profetas eram enviados para falar em nome de Deus. Tudo isso preparava a plenitude do dom do Espírito Santo no Novo Testamento. Em Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e os transformou em testemunhas corajosas. A crisma aplica ao cristão essa força de testemunho, tornando-o mais firmemente unido a Cristo e à Igreja. A crisma imprime caráter e fortalece o batizado. Se o batismo é nascimento, a crisma é o robustecimento. Se o batismo faz o cristão nascer para Deus, a crisma o torna mais apto para combater espiritualmente, confessar a fé, resistir ao respeito humano e testemunhar Cristo. Por isso se diz em linguagem tradicional que a crisma faz do cristão um soldado de Cristo. Essa expressão não deve ser entendida em sentido agressivo ou mundano, mas em sentido espiritual. O crismado deve lutar contra o pecado, o mundo e o demônio.
deve defender a fé, deve viver publicamente como discípulo de Cristo. A ordem teológica clássica da iniciação cristã é batismo, crisma e eucaristia. O batismo dá nascimento, a crisma fortalece, a eucaristia alimenta. Porém, no Ocidente Latino, por razões pastorais, especialmente depois do incentivo de São Pio X à comunhão das crianças na idade da razão, tornou-se comum que a primeira comunhão viesse antes da crisma. São Pio X quis aproximar as crianças da Eucaristia mais cedo, promovendo a comunhão frequente e combatendo a ideia de que a comunhão deveria ser adiada excessivamente. Isso não diminui a grandeza da crisma, mas explica a prática pastoral atual. O matrimônio também deve ser visto dentro dessa lógica sacramental. Desde o Gênesis, o casamento aparece como realidade. Deus criou o homem e a mulher e os chamou à união. O matrimônio natural já é uma realidade boa, porque pertence à criação. Mas Cristo elevou o matrimônio entre batizados à dignidade de sacramento. Isso significa que a união dos esposos cristãos não é apenas contrato, afeto ou organização familiar. É sinal da união de Cristo com a Igreja. São Paulo diz: este mistério é grande. Eu digo isto em relação a Cristo e à Igreja. O matrimônio cristão, portanto, comunica a graça para que os esposos vivam fidelidade, fecundidade, paciência e santidade. O Antigo Testamento também preparou essa visão. A aliança de Deus com Israel foi muitas vezes apresentada pelos profetas em linguagem nupcial. Deus é como um esposo fiel e Israel é como a esposa chamada à fidelidade. Quando Israel se afasta, os profetas falam de infidelidade espiritual. Quando Deus promete restaurar o povo, a linguagem é de reconciliação esponsal. No Novo Testamento, Cristo é o esposo e a igreja é a sua esposa. Assim, o matrimônio cristão torna-se um sinal vivo desse amor fiel, indissolúvel e fecundo de Cristo pela igreja. A ordem é o sacramento que constitui ministros sagrados para o serviço da igreja. No Antigo Testamento havia sacerdócio levítico, sacrifícios, altar, templo e mediação cultural. Arão e seus filhos foram separados para o serviço sagrado. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios e intercediam pelo povo. Tudo isso preparava o sacerdócio de Cristo, que é o único sacerdote perfeito, porque ele oferece não sangue de animais, mas o seu próprio sangue. No Novo Testamento, Cristo chama os apóstolos, dá-lhes missão, confia-lhes a Eucaristia, o perdão dos pecados e o pastoreio do povo. A ordem sacramental participa dessa missão de Cristo, cabeça e pastor. Na ordem, há também caráter. O sacerdote validamente ordenado é marcado de modo permanente. Ele é configurado a Cristo, para agir em nome de Cristo, em determinados atos sagrados, especialmente na Eucaristia e na absolvição. Por isso, quando o sacerdote consagra, não age apenas como representante da comunidade. Ele age em persona Christi, isto é, na pessoa de Cristo. O ministro visível é humano, frágil e limitado, mas Cristo é o agente principal. Isso não desculpa os pecados do ministro, mas mostra que a eficácia do sacramento vem de Cristo, não da dignidade pessoal do homem que o administra. A extrema unção, por exemplo, ou unção dos enfermos, mostra a ternura de Cristo para com os doentes. O ser humano não precisa de Deus apenas no nascimento espiritual e na alimentação da alma. Precisa também na doença, no sofrimento, na fragilidade e no perigo da morte. O Antigo Testamento já conhecia a oração pelos enfermos e a súplica por cura. No Novo Testamento, Cristo cura doentes, toca leprosos, levanta paralíticos, devolve a vista aos cegos e mostra que veio salvar o homem inteiro. A carta de São Tiago fala da unção dos enfermos. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja. Epístola de São Tiago, capítulo 5. Claríssimo. Esse sacramento não deve ser visto como uma sentença de morte. Muitos têm medo da unção porque a associam apenas ao último instante da vida. Mas ela é sacramento de força, consolo, perdão e união com Cristo sofredor.
Ela deve ser recebida em doença grave, perigo de morte ou condição séria de fragilidade. Pode perdoar pecados se o enfermo não puder confessar-se e estiver arrependido. Pode aliviar a alma, fortalecer contra tentações e até favorecer a recuperação corporal, se isso for conveniente para a salvação. O Catecismo de São Pio X ensina que ela foi instituída para alívio espiritual e também corporal dos cristãos gravemente enfermos. Desse modo, os 7 sacramentos acompanham toda a vida cristã. Os sacramentos são um espelho da vida natural. Essa ideia vem muito bem desenvolvida em Santo Tomás de Aquino. Na vida natural, o homem nasce, cresce, alimenta-se, cura-se quando adoece, precisa de força diante da morte, forma família e vive em sociedade organizada. Na vida sobrenatural, o batismo faz nascer, o crisma fortalece, a Eucaristia alimenta, a confissão cura, a unção sustenta na doença, o matrimônio santifica a família e a ordem estrutura a vida ministerial da Igreja. Assim, a economia sacramental corresponde às grandes necessidades da vida espiritual. Essa comparação ajuda muito na catequese. Ninguém acha estranho que uma criança precise nascer, crescer e alimentar-se. Do mesmo modo, a alma precisa nascer pelo batismo, ser fortalecida pela crisma e alimentar-se da Eucaristia. Ninguém acha estranho que uma pessoa doente precise de remédio. Do mesmo modo, a alma ferida pelo pecado precisa da confissão. Ninguém acha estranho que a doença grave exija cuidado especial. Do mesmo modo, a alma do enfermo precisa da unção. Ninguém acha estranho que a sociedade precise de família e autoridade. Do mesmo modo, a Igreja tem matrimônio e ordem como sacramentos a serviço da comunhão. O Concílio de Trento afirmou solenemente que os sacramentos da nova lei são 7: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio. Essa afirmação foi feita contra os erros que reduziam os sacramentos ou negavam sua eficácia. Foi o combate ao longo dos séculos. Trento ensinou que os sacramentos foram instituídos por Cristo, que conferem graça, que não são apenas sinais externos de fé e que agem pela virtude de Cristo. O Catecismo de Trento, feito para instituir os párocos, desenvolve essa doutrina com clareza pastoral, mostrando que os sacramentos são remédios espirituais e canais da graça conquistadas por Cristo. A ligação entre sacramentos e paixão de Cristo é essencial. Os sacramentos não são fontes independentes de graça. A fonte é Cristo, sempre é Cristo, especialmente sua paixão, morte e ressurreição. Na cruz, Cristo mereceu para nós a salvação. Nos sacramentos, essa salvação é aplicada às almas. A cruz é como a fonte de onde brota a água viva. Os sacramentos são como canais que conduzem essa água até cada pessoa. Por isso, quando alguém é batizado, confessado, crismado, alimentado pela Eucaristia ou ungido, não está recebendo uma graça separada de Cristo, mas a graça do próprio Cristo, crucificado e ressuscitado. São Tomás usa a noção de causalidade instrumental para explicar isso. Deus é a causa principal da graça. A humanidade de Cristo é instrumento unido à divindade. Os sacramentos são instrumentos separados, pelos quais a virtude da paixão de Cristo chega até nós. Terceira parte da Suma Teológica, questão 62. Um instrumento não age por poder próprio. Um pincel pinta porque é movido pelo artista. Um bisturi corta porque é movido pelo cirurgião. Uma caneta escreve porque é movida pela mão. Assim também a água, o óleo, o pão, o vinho, as palavras sacramentais não salvam por poder natural. Eles salvam como instrumentos de Cristo. Essa doutrina ilumina perfeitamente a segunda imagem. Deus está acima e o homem abaixo. As linhas que descem não têm poder por si mesmas, como se fossem mágicas. O poder vem de Deus, mas Deus quis usar instrumentos. A graça não fica presa no alto, distante. Ela desce por meios visíveis. Cada sacramento é como uma linha dessa imagem, uma via concreta pela qual a graça toca a vida humana. O batismo é uma linha de nascimento. A crisma é uma linha de fortalecimento. A Eucaristia é uma linha de alimento e presença. A confissão é uma linha de perdão.
A unção é uma linha de consolo. O matrimônio é uma linha de santificação familiar. A ordem é uma linha de ministério e governo sagrado. Mais claro do que isso, impossível. Os sacramentos são 7, mas a graça vem de um só Cristo. Os efeitos são diferentes, mas todos ordenados à salvação. A matéria varia, a forma varia, o ministro varia, o sujeito varia, os efeitos próprios variam, mas a finalidade última é a mesma: unir homem a Deus. O batismo não faz exatamente o mesmo que a Eucaristia. A crisma não faz exatamente o mesmo que a confissão. O matrimônio não faz exatamente o mesmo que a ordem. Mas todos pertencem à mesma economia da graça. Também é importante compreender que Deus ordinariamente age pelos sacramentos. Essa frase é muito equilibrada. Ela significa que os sacramentos são os meios ordinários instituídos por Cristo para comunicar a graça. Não devemos desprezá-los nem tratá-los como acessórios. O batismo é necessário. A Eucaristia é alimento essencial. A confissão é necessária para quem caiu em pecado mortal depois do batismo. A crisma fortalece a vida cristã. A ordem garante ministros para a Santa Igreja. O matrimônio santifica a união dos esposos. A unção sustenta o enfermo. Portanto, o cristão deve buscar os sacramentos com fé e reverência. Mas essa frase também deve ser entendida com outra verdade. Deus não está absolutamente preso aos sacramentos. Nós estamos obrigados aos meios que Deus instituiu, quando os conhecemos e podemos recebê-los. Mas Deus, sendo soberano, pode agir extraordinariamente fora dos sinais sacramentais. São Tomás explica que Deus não ligou o seu poder aos sacramentos de modo a não poder agir sem eles, por exemplo. Contudo, nós devemos aderir aos sacramentos como meios ordinários da salvação. Isso evita tanto o desprezo dos sacramentos quanto uma visão estreita que limitaria a misericórdia divina. O caso de Cornélio, por exemplo, ajuda a entender isso. Cornélio já era homem temente a Deus e recebeu uma ação especial do Espírito Santo antes do batismo. A Escritura diz: pode alguém recusar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Esse episódio mostra que Deus pode agir antes do sacramento, mas também mostra que o sacramento não se torna desnecessário, porque Pedro manda batizar Cornélio e os seus. Portanto, o caso de Cornélio ensina duas coisas ao mesmo tempo. Deus pode dar graças extraordinárias antes do rito, mas o sacramento continua sendo o caminho ordinário que deve ser recebido quando possível. Essa reflexão também se relaciona com o batismo, ao batismo de desejo. Uma pessoa que sem culpa própria ainda não recebeu o batismo, mas tem fé, caridade, conversão e desejo, ao menos implícito, de fazer a vontade de Deus, pode receber a graça de modo extraordinário. Extraordinário. Mas isso não autoriza ninguém a desprezar o batismo. Se a pessoa conhece a necessidade do batismo e pode recebê-lo, deve recebê-lo. A exceção extraordinária não destrói a regra ordinária. Deus pode agir fora dos sacramentos, mas nós não devemos viver fora dos sacramentos quando Cristo os instituiu para nós. Por isso, quando se diz que a graça é produzida pelo sinal, deve-se entender isso no sentido sacramental, ordinário. Nos sacramentos, Deus quis comunicar a graça por meio do sinal. A graça sacramental não é uma coisa solta, desligada da matéria, da forma, do ministro e da intenção. Ela vem pelo sinal instituído por Cristo. Contudo, em sentido absoluto, Deus pode conceder graças fora do rito sacramental, óbvio, como no caso de Cornélio já citado. A formulação mais precisa seria: nos sacramentos, a graça é comunicada por meio do sinal sensível, porque Cristo fez desse sinal um instrumento eficaz da sua ação. Essa doutrina tem consequências práticas enormes. O cristão não deve viver uma fé desencarnada, como se bastasse sentir Deus no coração, uma emoção, e desprezar os sacramentos. Também não deve viver uma fé puramente exterior, como se bastasse participar de ritos sem conversão. A vida sacramental exige as duas coisas: confiança objetiva no poder dos sacramentos
e disposição interior para recebê-los com fruto, como já foi comentado várias vezes. Sem sacramentos, a fé perde os meios concretos de graça que Cristo instituiu. Sem conversão interior, os sacramentos podem ser recebidos de modo estéril ou até sacrílego. A catequese dos sacramentos, portanto, deve formar uma inteligência católica completa. Deve ensinar o que é o sacramento, quem o instituiu, Jesus Cristo. Qual é a sua matéria? Qual é a sua forma? Quem é seu ministro? Quem pode recebê-lo? Quais são seus efeitos? Como deve ser recebido? E qual a sua ligação com Cristo e com a Igreja? Mas também deve formar reverência. O sacramento não é mero conteúdo de prova de catequese. No meu caso até é. É lugar de encontro com Deus. É instrumento de salvação. É mistério santo. É ação de Cristo. O batismo, por exemplo, deve ser visto com grandeza. Muitas vezes, por costume, as pessoas tratam o batismo como um evento social, com leve desprezo, com ocasião de fotos, padrinhos, festa, família. Tudo isso pode ter seu lugar humano, mas não é o centro. O centro é que uma alma é purificada do pecado original. Isso é uma coisa seríssima. Recebe a graça santificante, é incorporada a Cristo e a Igreja torna-se templo do Espírito Santo e recebe caráter indelével. Imprime caráter. Se compreendêssemos isso profundamente, olharíamos para a pia batismal com imenso respeito. Ali acontece uma ressurreição espiritual. A crisma também não pode ser reduzida a uma formatura religiosa. Ela não é a conclusão social da catequese, como se depois dela o jovem pudesse se afastar da igreja, como acontece com a maioria. Pelo contrário, a crisma é fortalecimento para a missão. É um começo mais maduro da vida cristã. O crismado deveria sair da crisma mais responsável, mais consciente, mais unido à igreja, mais corajoso na fé e mais disposto a testemunhar Cristo. Na prática, infelizmente, aqui no Brasil isso acontece o contrário. A crisma não é despedida da igreja, é envio, é pentecostes pessoal, é consagração para o combate espiritual. A Eucaristia não pode ser recebida de qualquer modo, porque ali está Cristo. A comunhão exige estado de graça, fé e reverência. São Paulo adverte seriamente sobre comer o pão e beber o cálice indignamente. Muito cuidado com isso. A comunhão não é apenas gesto de pertença comunitária. Não é simples símbolo de fraternidade. É recepção real do corpo de Cristo. Por isso, antes de comungar, a pessoa deve examinar a consciência. Se está em pecado mortal, deve confessar-se antes. Não comunga. Isso não é rigorismo. É respeito ao próprio Cristo presente no sacramento. A confissão também precisa ser redescoberta. Muitos têm medo, vergonha ou resistência, mas a confissão é um dos maiores presentes da misericórdia de Cristo. Nela o pecado é acusado para ser destruído. A vergonha dura pouco, mas o perdão permanece. O sacerdote não está ali como curioso da vida alheia, mas como instrumento de Cristo, médico e juiz misericordioso. A confissão é tribunal, mas tribunal de misericórdia. É medicina amarga para o orgulho, mas doce para a alma. Ela devolve a paz, restaura a graça e reabre o caminho da comunhão. O matrimônio precisa ser compreendido como vocação à santidade. Muitos pensam apenas no casamento, como festa, romance, filmes, séries, contrato ou projeto de vida. Mas entre batizados, o matrimônio é sacramento. Isso significa que os esposos recebem graça para viver aquilo que humanamente muitas vezes é difícil. Fidelidade, paciência, perdão, abertura à vida, educação cristã dos filhos, renúncia de si, perseverança nas provações e amor sacrificial. O matrimônio cristão não é sustentado apenas por sentimento. É sustentado por graça, decisão e fidelidade. A ordem deve ser vista como serviço, não como status. O sacerdote não é dono dos sacramentos. Ele é ministro. Não é celebridade religiosa. É servo de Cristo e servo da igreja. Sua grandeza está em ser instrumento. Quando ensina a fé, deve transmitir a doutrina de Cristo. Quando absolve, deve conduzir a misericórdia de Cristo. Quando celebra a missa, deve desaparecer diante do sacrifício de Cristo. Quando governa pastoralmente, deve agir como pastor, não como proprietário das almas. A ordem dá poder espiritual, mas esse poder é para servir. A extrema unção deve ser recuperada como sacramento de esperança. O cristão não deve esperar apenas o último segundo, quando a pessoa já está inconsciente.
embora nesse caso ainda possa haver valor se houver condições. O ideal é que o enfermo receba com fé, consciência, arrependimento e confiança. Esse sacramento ajuda a pessoa a unir seu sofrimento à paixão de Cristo, como ensina São Paulo. Ele ensina que a doença não está fora da vida cristã. O leito do enfermo pode tornar-se altar da oferta. A fragilidade pode tornar-se lugar de graça. A proximidade da morte pode tornar-se preparação para o encontro com Deus e a própria conversão. Todos esses exemplos mostram que os sacramentos são profundamente concretos e instituídos por Cristo. Eles não são uma teoria distante. Eles acompanham o nascimento, crescimento, alimento, queda, cura, vocação, família, ministério, doença e morte. A fé católica não abandona o homem nos momentos decisivos da vida. Cristo se aproxima do berço espiritual pelo batismo, da juventude pela crisma, da mesa pela Eucaristia, da culpa pela confissão, do casamento pelo matrimônio, do altar pela ordem e do leito da dor pela unção. Toda a existência humana pode ser tocada pela graça. Essa visão também ajuda a entender a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus preparou o povo por sinais. A circuncisão marcava a aliança, mas o batismo seria a entrada mais plena na nova aliança. O Cordeiro Pascal libertava Israel da morte naquela noite, mas Cristo seria o Cordeiro definitivo. O maná alimentava no deserto, mas a Eucaristia seria o pão vivo descido do céu. As purificações rituais lavavam exteriormente, mas o batismo purificaria interiormente. As unções de reis e sacerdotes preparavam a unção espiritual da crisma e da ordem. O sacerdócio levítico preparava o sacerdócio de Cristo. O casamento da criação seria levado à dignidade sacramental. Não leia a Bíblia isoladamente. O Antigo Testamento não está isolado. Ele se cumpre no Novo Testamento. Assim, a história da salvação tem continuidade. No Novo Testamento, Cristo não destrói os sinais antigos simplesmente como se fossem inúteis. Ele os cumpre, ele os melhora, ele leva as figuras à plenitude. A água encontra plenitude no batismo, o pão do céu encontra plenitude na Eucaristia, o sangue do Cordeiro encontra plenitude no sangue de Cristo, o sacerdócio antigo encontra plenitude no sacerdócio de Cristo. A unção encontra plenitude no dom do Espírito Santo. A aliança matrimonial encontra plenitude no amor de Cristo pela Igreja. A cura dos enfermos encontra plenitude na unção e na salvação integral da pessoa. Por isso, os sacramentos não aparecem como invenções isoladas, mas como cumprimento da pedagogia divina. O Catecismo de Trento insiste muito no valor pedagógico dos sacramentos. Eles ensinam a fé, alimentam a esperança e inflamam a caridade. Como sinais visíveis, ajudam o homem a compreender aquilo que Deus faz invisivelmente. Para ficar mais do que claro, o batismo ensina que o pecado suja e que Deus lava. A Eucaristia ensina que a alma precisa alimentar-se de Cristo. A confissão ensina que o pecado mata, mas a misericórdia ressuscita. A crisma ensina que a vida cristã exige força. A unção ensina que a doença deve ser unida a Cristo. O matrimônio ensina que o amor humano deve ser elevado pela graça. A ordem ensina que Cristo continua pastoreando sua igreja. São Tomás também mostra que os sacramentos são sinais rememorativos, demonstrativos e prognósticos. Eles recordam a paixão de Cristo, demonstram a graça presente e apontam para a glória futura. Terceira parte da Suma Teológica, questão 60. Essa ideia é belíssima. O sacramento olha para trás, para o que Cristo fez, olha para o presente, para a graça que Deus comunica agora, e olha para o futuro, para a vida eterna. No batismo, lembramos a morte e ressurreição de Cristo. Recebemos a graça agora e somos orientados para a glória. Na Eucaristia, anunciamos a morte do Senhor, recebemos Cristo agora e antecipamos o banquete do céu. Isso mostra que os sacramentos unem passado, presente e futuro. Eles não são apenas memória do passado, também não são apenas experiência do presente, também não são apenas promessa futura. São as três coisas. Na missa, por exemplo, o sacrifício da cruz se torna presente sacramentalmente. A alma recebe graças atuais e a igreja antecipa a liturgia celeste.
Na confissão, a misericórdia conquistada na cruz é aplicada agora e prepara a alma para o juízo. Na unção, a paixão de Cristo conforta o enfermo no presente e o prepara para a passagem final. Outro ponto essencial é que os sacramentos pertencem à igreja. Ninguém se batiza a si mesmo ordinariamente, ou não ordinariamente. Ninguém se absolve a si mesmo. Ninguém se ordena a si mesmo. Ninguém consagra a Eucaristia por iniciativa privada se não recebeu a ordem. Os sacramentos são recebidos na Igreja e pela Santa Igreja de Cristo. Nosso Senhor confiou os sacramentos à sua esposa. A Igreja os guarda, administra e protege. Por isso, receber os sacramentos é também entrar mais profundamente na vida da Igreja. O batismo incorpora a Igreja. A Eucaristia constrói a unidade da Igreja. A confissão reconcilia com Deus e com a Igreja. A ordem serve à Igreja. O matrimônio edifica a igreja doméstica. Essa dimensão eclesial é importante porque muitos hoje ainda imaginam uma relação isolada com Deus, sem mediação, sem igreja, sem sacramentos e sem comunidade visível. Mas Cristo quis uma igreja visível, quis apóstolos, quis ministério, quis sinais, quis palavra, quis Eucaristia, quis perdão sacramental, quis envio missionário. A salvação é pessoal, mas não individualista. Cada alma responde a Deus pessoalmente, mas dentro do corpo de Cristo. Os sacramentos são atos de Cristo e da Igreja, mesmo quando recebidos por uma pessoa individual. A ligação entre sacramentos e fé também é muito importante. O sacramento não é magia. A magia pretende manipular forças invisíveis por ritos automáticos. O sacramento é o contrário. É dom de Deus recebido na fé, segundo a instituição de Cristo e a obediência da Igreja. A eficácia vem de Cristo, não de uma força impessoal. O ministro não controla Deus, serve a Deus. O fiel não manipula a graça, recebe a graça. Por isso, a atitude correta diante dos sacramentos é fé, humildade, reverência e gratidão. Também é preciso distinguir sacramentos e sacramentais. Os sacramentos foram instituídos por Cristo e conferem a graça de modo próprio. Os sacramentais são sinais sagrados instituídos pela Igreja que dispõem para a graça e santificam diversas circunstâncias da vida. Por exemplo, água benta, medalhas, bênçãos, escapulários e outros sinais podem ser muito importantes, mas não são sacramentos. A água benta lembra o batismo e ajuda a alma a voltar-se para Deus, mas não é batismo. Uma bênção é preciosa, mas não é a mesma coisa que a absolvição sacramental. Essa distinção preserva a grandeza dos sacramentos. A vida sacramental exige preparação. Para o batismo de crianças, pais e padrinhos devem compreender a responsabilidade de educar na fé. Para a crisma, é preciso catequese, oração, vida moral e desejo de testemunhar. Para a Eucaristia é preciso fé na presença real e estado de graça. Para a confissão, exame de consciência, arrependimento, acusação dos pecados e propósito de emenda. Para o matrimônio, liberdade, maturidade, fidelidade e abertura ao que a Igreja entende por casamento. Para a ordem, vocação, formação e idoneidade. Para a unção, fé e confiança em Cristo. Ao mesmo tempo, não se deve transformar a preparação em obstáculo, exagerado que afasta as almas da graça. A Igreja prepara porque os sacramentos são santos, mas prepara para conduzir, não para impedir. A catequese deve iluminar e aquecer, não apenas cobrar. O objetivo não é criar burocracia, mas formar almas capazes de receber bem os dons de Deus. Quando alguém entende o que é um sacramento, recebe-o com mais amor. Quando entende a Eucaristia, comunga com mais reverência. Quando entende a confissão, confessa-se com mais confiança. Quando entende a crisma, vive melhor sua missão. Os sacramentos também nos ensinam que a graça tem uma ordem. Deus poderia agir sem sinais, mas quis agir por sinais. Poderia agir sem ministros, mas quis usar ministros. Poderia santificar sem matéria, mas quis usar matéria. Poderia salvar sem igreja visível, mas quis fundar a igreja. Essa ordem sacramental não limita a Deus, revela a sua sabedoria. Deus conhece nossa natureza e nos dá meios proporcionados.
Ele sabe que precisamos de sinais objetivos porque somos frágeis e facilmente confundimos sentimentos com realidade espiritual. Os sacramentos nos dão segurança porque se apoiam na promessa de Cristo. Essa segurança é especialmente importante nos momentos de aridez espiritual. Às vezes a pessoa confessa seus pecados e não sente grande emoção. Mesmo assim, se houve arrependimento verdadeiro e absolução válida, Deus perdoou. Às vezes a pessoa comunga e não sente consolação sensível. Mesmo assim, se está em graça e recebe com fé, recebeu Cristo. Às vezes uma criança é batizada e não há nenhuma manifestação extraordinária naquela criança. Mesmo assim a alma foi regenerada. O sacramento é maior do que a nossa sensação. A fé católica não despreza os sentimentos, mas não depende deles. Por outro lado, os sacramentos não devem ser recebidos com frieza voluntária. A ausência de sentimentos não impede necessariamente a graça, mas a indiferença culpável é perigosa. Quem se aproxima da Eucaristia sem reverência, da confissão sem arrependimento, da crisma sem desejo de viver a fé, ou do matrimônio sem intenção verdadeira, está tratando coisas santas com superficialidade. Por isso, a catequese deve ensinar amor e temor reverencial. Dons do Espírito Santo. O temor de Deus não é pavor servil, mas consciência da grandeza do mistério. A doutrina sacramental também tem uma dimensão profundamente cristocêntrica. Não se entende sacramento sem Cristo. Cristo é quem instituiu. Cristo é quem merece a graça. Cristo é quem age. Cristo é quem está presente. Cristo é quem perdoa, Cristo é quem alimenta, Cristo é quem fortalece, Cristo é quem une, Cristo é quem cura, Cristo é quem consagra, a igreja administra, mas Cristo é a fonte, o ministro serve, mas Cristo opera, o sinal aparece, mas Cristo santifica. Por isso, cada sacramento é um encontro com Cristo sobre uma forma determinada. Para finalizar, no batismo encontramos Cristo que purifica e faz nascer. Na crisma, Cristo que comunica o Espírito. Na Eucaristia, Cristo que se oferece e se dá em alimento. Na confissão, Cristo que perdoa. Na unção, Cristo que se aproxima do enfermo. No matrimônio, Cristo que santifica o amor dos esposos. Na ordem, Cristo que continua ensinando, santificando e governando sua igreja. Essa visão impede que os sacramentos sejam vistos como meros ritos sociais. Eles são atos de Cristo vivo. Essa realidade deve gerar gratidão. Deus não nos deixou órfãos. Cristo subiu aos céus, mas não abandonou sua igreja. Ele permanece de muitos modos. Pela palavra, pela oração, pelos pobres, pela comunidade reunida, pela ação do Espírito Santo e de modo singularíssimo pela Eucaristia. Nos sacramentos, Cristo continua sua obra. Ele continua lavando, perdoando, alimentando, curando, fortalecendo, unindo e enviando. A vida sacramental é a continuação da obra de Cristo na história. Por isso, a catequese dos sacramentos deve levar a vida sacramental concreta. Não basta saber definir sacramento. É preciso viver como batizado, buscar a confissão, amar a Eucaristia, preparar-se para a crisma, respeitar o matrimônio, rezar pelos sacerdotes, pedir a unção quando necessário e reconhecer a igreja como dispensadora dos mistérios de Deus. A doutrina deve conduzir à prática. A prática deve ser iluminada pela doutrina. Quando uma se separa da outra, a fé enfraquece. Se quisermos resumir a introdução aos sacramentos em uma grande ideia, podemos dizer: Deus invisível comunica a sua graça invisível por sinais visíveis, adivinha, instituídos por Cristo e confiados à igreja. Essa frase contém quase tudo. Deus é a fonte, a graça é o dom, o sinal é o meio, Cristo é o instituidor e agente principal. A igreja é a guardiã e ministra, o homem é o destinatário, a finalidade é a santificação da alma e a união com Deus. A imagem de Deus em cima e o homem embaixo deve ficar gravada como síntese visual. O homem ferido pelo pecado não constrói sozinho uma escada até o céu. Deus mesmo desce com sua graça, mas ele desce por caminhos definidos, por instrumentos santos, por sinais que tocam a nossa vida concreta. Esses caminhos são os 7 sacramentos. Eles são diferentes entre si,
mas todos vêm da mesma fonte. Eles descem de Deus, passam pela igreja e chegam à alma humana. E quando chegam, não deixam o homem simplesmente como estava. Eles o elevam, curam, purificam, alimentam, fortalecem e orientam para a vida eterna. Assim, os sacramentos são a grande ponte entre Deus e o homem. Não uma ponte construída pelo orgulho humano, mas uma ponte oferecida pela misericórdia divina. São sinais humildes que carregam realidades imensas. São gestos visíveis que produzem efeitos invisíveis. São palavras humanas que servem à ação divina. São matérias simples que Deus assume como instrumentos. São mistérios da fé. São remédios da alma. São canais da graça. São frutos da paixão de Cristo. São tesouros da igreja. Por isso, ao estudar os sacramentos, a alma deve aprender a olhar além das aparências. Deve ver mais do que água no batismo, mais do que óleo na crisma, mais do que pão e vinho na Eucaristia, mais do que uma conversa na confissão, mais do que uma cerimônia no matrimônio, mais do que uma ordenação externa na ordem, e mais do que óleo no enfermo na unção. Deve ver Cristo agindo, deve ver a graça descendo, deve ver Deus tocando o homem. Essa é a grande introdução. O sacramento é sinal sensível e eficaz da graça instituído por Jesus Cristo para santificar nossas almas. Ele tem matéria e forma. Ele exige ministro apto e intenção. Ele comunica a graça invisível por meio de sinais visíveis. Alguns imprimem caráter, todos se ordenam à graça santificante, todos estão ligados à paixão de Cristo, todos pertencem à igreja, todos existem para que o homem que está embaixo seja alcançado por Deus que está em cima e seja elevado à comunhão com ele. Todas essas informações foram retiradas do Catecismo de Trento, do Catecismo de São Pio X e das aulas da catequese do padre Raul Regula, aqui do Instituto Bom Pastor de Belém do Pará.